porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: onde está o teu Pai? E respondeu Jesus: não me conheceis a mim e nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E proferiu ele essas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegado a sua hora. Que Deus aplique sua palavra aos nossos corações e que por ela, essa noite, nós possamos ser transformados, encorajados, lapidados e, com a graça de Cristo Jesus, quem sabe até mesmo alguém se renda à sua graça. Amém? Eu acredito que vocês vão concordar comigo que não é muito sábio da parte de uma pessoa adentrar uma casa à noite e ela está em completa escuridão e você sair tentando andar por dentro dessa casa. Eu acredito que vocês vão concordar comigo que não é muito sábio a pessoa fazer isso. Se alguém já fez isso, sabe que não é muito interessante você adentrar em uma casa dessa maneira, principalmente por mais que você saiba, na verdade, aonde que aqueles móveis da casa elas estão. Não é tão interessante você sair tateando, tentando encontrar as coisas dentro da casa, porque você pode acabar se machucando, você pode acabar se ferindo por não saber. Logicamente, o que todas as pessoas fazem já é em direção ao interruptor, ligar a luz e então você vai sair por aí andando tranquilamente sem que você se machuque. Então, uma das formas mais sábias, ou pelo menos mais lógicas, a qual a gente encontra, é a pessoa quando ela vai entrar em uma casa que ela está tomada pela escuridão, principalmente pensando em um ambiente da noite, é essa pessoa ela andar em direção à luz, porque a luz ela tem essa característica, ela tem essa propriedade de claridade, de trazer visibilidade, fazendo então que nós tenhamos a capacidade de andar tranquilamente, sem que nós venhamos talvez se esbarrar, machucar, cair e até mesmo talvez conseguir desviar de algum objeto que poderia até mesmo nos gerar algum mal. Pensando nisso, assim como é incompreensível nós imaginarmos uma pessoa entrar dentro de uma casa escura, tomada pela escuridão, e não querer utilizar a luz que está à sua disposição, não querer ligar o interruptor e trazer a clareza para dentro da sua casa. É incompreensível também nós pensarmos em uma pessoa querer viver em um mundo tomado pelas trevas, tomado pela obscuridade e querer viver sem Cristo Jesus. Parece que não dá para assimilar. Nós queremos viver em um ambiente tomado pelo pecado, tomado pelas trevas e nós termos Cristo à nossa disposição e ainda assim nós negarmos aquele que pode trazer essa clareza para o mundo. Quando nós vimos aqui, Cristo ele é apresentado como a luz do mundo. Ele tem essa característica evidenciado, principalmente aqui no Evangelho de João. E nós vemos logo de cara que aqueles que não estão na luz, aqueles que não estão em Cristo Jesus, logo essas pessoas se encontram em trevas. Essas pessoas se encontram totalmente afastadas do Senhor. E algo que é interessante que nós vemos desde o princípio, quando foram apresentadas as coisas, nós vemos que foi feita a separação entre luz e trevas. Não só que nós olhamos no princípio do Evangelho de João, mas quando nós olhamos para o início da própria palavra do Senhor, quando é revelado a Moisés, lá no Gênesis, a ordem da criação, desde o primeiro dia, aonde nós vemos tudo sendo bem arquitetado, logo após o primeiro dia, qual é a ordem? Qual é aquilo que é passado? E faça-se a separação entre luz e trevas. E Deus ele vai dizer o que a respeito da luz, e Deus chamou a luz de boa. Há uma separação, há uma distinção, e nós não conseguimos ver a palavra trazendo que as trevas são algo bom, que é algo agradável. Mas só que é claro que isso aqui não é uma definição moral a respeito da noite, porque inclusive Deus ele coloca os luzeiros à noite para que não seja tomado pelas trevas, mas aquilo que está sendo apresentado, aquilo que está sendo dito aqui em específico é a respeito do que se faz nas trevas, aquilo que se busca fazer escondido, aquilo que ninguém pode saber, aquele pecado, aquilo que é tomado pela escuridão. Eu acredito que todos concordam comigo que
Quem vive em Cristo tem a luz do Senhor como uma referência em sua vida, e nós somos chamados justamente para isso, para trazer à luz do dia as obras a qual nós fazemos, para que o Pai, Ele veja e Ele seja glorificado através dessas coisas. As obras dos cristãos, elas são feitas à luz do dia, mas geralmente as obras dos Agora eu fiquei com 2 microfones. Ficou melhor. As obras dos crentes, normalmente, como eu tinha dito, elas são feitas à luz do dia. Mas as obras dos ímpios, não. Normalmente, elas são feitas à noite. Vocês podem reparar, quem comumente vira noites, vira madrugadas em bebedices, talvez em imoralidade, talvez em prostituição ou uma série de outras coisas? As pessoas que vivem nas trevas, as pessoas que ainda não foram encontradas por esse evangelho. E isso não é uma coincidência das Escrituras, é porque a estrutura da própria revelação se apresenta dessa maneira. As pessoas que vivem nas trevas, elas não querem sair das trevas para a luz, mas elas querem permanecer nas trevas, porque parece que é algo mais confortável, parece que é melhor você viver nesse mundo tomado por trevas. E vocês podem reparar que, normalmente, essas pessoas, elas precisam esconder o celular da esposa, porque a esposa, ela não pode saber o que está acontecendo ali dentro do celular, ela não pode ter acesso, porque talvez se ela ver o que está ali, se ela tiver acesso àquelas informações, nós vamos ver que não é algo tão bom assim a ser descoberto, não é algo tão interessante que poderia ver. Essas pessoas, elas precisam mentir para sustentar a sua vida de duplicidade a qual elas vivem. Em casa é uma coisa, fora de casa vivem uma outra realidade. Essas pessoas não têm comunhão no seu casamento. Essas pessoas, elas não têm comunhão na sua vida financeira, porque a vida delas estão em trevas. A vida delas estão em pecados. Os jovens que vivem dessa maneira, as crianças que vivem assim, podem reparar, normalmente elas se trancam nos quartos, elas têm senha nos seus celulares, elas têm senha nos seus computadores, porque os pais não podem ver o que está sendo consumido por elas, eles não podem ter acesso àquilo que essas crianças ou esses jovens estão fazendo, porque é tudo feito nas trevas, e normalmente eles vão vivendo e assim a vida vai se passando. Meus irmãos, algo que nós temos que colocar no nosso coração é o seguinte: se nós não ligarmos o interruptor que gera luz, que se chama Cristo Jesus, nós jamais vamos sair dessa podridão de pecado. Nós jamais vamos sair dessas trevas, desse emaranhado que Satanás coloca nas nossas vidas. Somente Cristo, Ele pode trazer essa luz para a nossa vida. Somente Cristo pode nos desprender de tudo aquilo que nos faz mal, tudo aquilo que Satanás tem colocado para que de alguma maneira venha nos sufocar e nos iludir. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque nós vamos ver essa noite a respeito daquele que é a luz e aquele que pode transformar a nossa vida, o nosso ser, a nossa casa e toda a nossa realidade. Olhe comigo aqui do verso 12 até o verso 13 novamente, o que é que Jesus vai dizer a esses homens. Jesus vai chegar para eles e vão dizer: olha, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus, ou seja, questionaram o Senhor: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. E é interessante porque Jesus ele vai começar dizendo: olha, quem me segue. E a ideia aqui não é simplesmente você começar a acompanhar uma pessoa, você seguir para onde é que ela vai, mas é a ideia de crer no Senhor, de você depositar a sua fé nele. Eu acredito que todos vão se lembrar muito bem da passagem da mulher samaritana, aonde Cristo ele fala: olha,
quem beber da minha água nunca mais terá sede. E nós vimos claramente que esse beber da água é crer no Senhor, é depositar a sua fé nele, é crer de forma consciente naquilo a qual o Senhor está fazendo. E aqui mais uma vez ele vai estar falando, olha, aqueles que me seguir, ou seja, aqueles que crerem em mim, vocês não vão andar mais em trevas. As trevas não vão ser mais uma condicionante na vida de vocês, porque aquele que é a luz vai vir para preencher toda a sua vida. E você já não vai habitar mais nessas trevas. Só que é interessante porque logo após essa fala de Cristo Jesus, começa a vir os fariseus com alguns questionamentos. Eles vão dizer o seguinte, olha, tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Eles estão dizendo aqui o seguinte, olha, você não pode dar testemunho de si próprio, você não pode fazer isso porque a lei não permite que isso seja feito, você não deve e nós também não devemos levar em consideração o testemunho que o Senhor está trazendo. E por incrível que pareça, nós estamos falando de fariseus, homens zelosos da lei. Eles estão corretos no seu posicionamento. Isso é um princípio da lei, isso é um princípio da sabedoria, porque eu não devo dar testemunho de mim mesmo. Mas por que eu não devo fazer isso? Por que eu não devo trazer um testemunho a respeito da minha própria vida? Porque eu sou um homem falho. Porque eu sou um homem pecador. Eu não devo em momento nenhum exaltar a mim mesmo, mas eu devo fazer com que as minhas obras, o meu cristianismo, ele chegue a tal ponto aonde as outras pessoas vão dar testemunho de mim mesmo. Eu não preciso ficar me mostrando, eu não preciso ficar exibindo as coisas que eu faço para que as outras pessoas cheguem, bate palma e falam, que bacana, que legal, você é um crente tão legal. Não precisamos disso, nós precisamos viver uma vida de seriedade para que as pessoas vejam, mas não ficarmos exaltando, olha o tanto que eu oferto, olha o tanto que eu faço, olha a forma como eu ajo, olha isso e aquilo. Não, nós não precisamos agir dessa maneira. Só que isso serve somente para mim e para você. E esses fariseus aqui, eles estão equiparando Cristo como se Cristo ele fosse um homem comum, como se Cristo ele não fosse algo divino. Eles estão olhando para o Senhor e falando assim, olha, nós não devemos aceitar o seu testemunho, porque você é um homem qualquer. Você não é um ser divino. Você não é Deus. Isso é algo que nos deixa bem assustado, afinal nós olharmos por esse comportamento deles. Mas olhe comigo qual é a resposta que o Senhor dá no versículo 14. Ele diz o seguinte, posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho ele é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho e nem para onde vou. Ele está dizendo, não, o meu testemunho é dado por mim e ele é verdadeiro, porque isso que vocês dizem que o testemunho de uma própria pessoa não vale sobre a sua vida, só é válido para vocês, não vale para mim, porque eu sou Deus, eu sou o Senhor, eu sou o Criador de todas as coisas, eu não sou um homem comum como vocês estão alegando que eu sou. E qual é o argumento que nós temos aqui para validar essa afirmação de Cristo Jesus? Porque ele diz o seguinte, eu vim do Pai. Ou seja, também um pouquinho antes ele diz, eu sei de onde vim e sei para onde eu vou. E isso daqui não é só uma questão de conhecimento a respeito da sua própria pessoa, mas é uma questão de conhecimento da sua natureza divina. Jesus, ele tinha um conhecimento absoluto de quem ele era. Ele falava com propriedade, eu não sou apenas um homem como vocês alegam que eu sou, mas eu sou Deus, eu sou o Senhor, eu sou aquele que está desde o princípio, desde a fundação de todas as coisas. E como é que ele sabe da onde ele veio? É aquilo que eu tinha dito agora mesmo. Ele diz, eu vim do Pai. Com certeza vocês vão se lembrar comigo quando João ele vai iniciar o seu evangelho lá no capítulo 1, quando ele diz o seguinte, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, ele estava no princípio. Se ele estava no princípio, ele é eterno. Se ele é eterno, o seu testemunho deve ser tomado como verdadeiro, porque ele é Deus. Ele não é um mero homem. Ele não é como talvez alguns querem, que veio e talvez trouxe algumas ideologias legais, alguns princípios bacanas, não.
mas Ele é Deus, Ele é aquele que sustenta e faz todas as coisas. Esse é um dos grandes pontos que João sempre quer deixar bastante evidente, ele sempre quer deixar bastante, de uma forma que apareça constante na sua palavra. Quem é Cristo Jesus? Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é aquele que criou todas as coisas. Então, um homem, ele não deve dar testemunho de si mesmo, mas Jesus, ele pode dar testemunho de si mesmo, e o testemunho dele é verdadeiro, é aceito, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é aquele que detém todas as coisas. Quando nós olhamos para o versículo 15, nós vamos ver uma outra fala de Jesus, onde Ele diz: vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Esse é um daqueles versículos onde a gente tem que chegar, como diz o pessoal, pisando sobre cascas de ovos. Tem que chegar com bastante cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado mesmo com aquilo que está sendo dito aqui, para que a gente não tire o texto de contexto. Porque muitas das vezes as pessoas gostam de pegar talvez um versículo isolado, faz a leitura e tira uma interpretação totalmente errônea com aquilo que o contexto quer dizer. Mas quando nós olhamos de uma forma geral, nós vamos ver exatamente aquilo que o texto ele quer apresentar. Jesus ele está dizendo: olha, vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se nós olharmos o contexto, fica até um pouco fácil nós compreendermos aquilo que está sendo apresentado, que é a comparação entre o falso juízo e o verdadeiro juízo. Não juízo nenhum, não que não vai existir nenhum tipo de julgamento, mas é a comparação entre o falso e o verdadeiro. E por que nós conseguimos ver isso? Porque se a pessoa, ela olha para esse contexto de uma forma isolada, e ela fala assim: olha, lá está escrito que Cristo a ninguém julga, então por isso que eu não vou julgar ninguém, por isso que eu não vou falar nada, porque se nem Cristo julga, e está escrito lá em João capítulo 8, verso 15, para que eu vou fazer isso? Para que eu vou agir dessa maneira? Mas nós sabemos que não é isso que o contexto está querendo dizer, não é isso que a palavra está querendo falar aos nossos corações. Ele está querendo mostrar uma comparação. E qual comparação é essa? O falso juízo dos fariseus. Como é que vocês julgam? Segundo a carne. E Jesus diz o quê? Eu não julgo assim como vocês julgam segundo a carne. O meu juízo é perfeito, o meu juízo é divino, o meu juízo, ele é sagrado. E é interessante nós vermos isso, né? Para que ele fala segundo a carne? Por que há essa expressão de segundo a carne? Na primeira vinda de Cristo Jesus, como nós sabemos, ele não veio para julgar. A primeira vinda de Cristo, ele veio na vinda de misericórdia, ele veio para salvar, ele veio para anunciar o caminho da salvação. Mas isso não quer dizer que em momento nenhum ele julgue, porque quando nós olhamos para a segunda vinda de Cristo Jesus, nós sabemos que ele vai vir para julgar, só que não como os fariseus, que têm o seu coração corrompido pelo pecado, homens que são de uma maneira total inclinado pela carne. Ele vai trazer um juízo perfeito, ele julgará com equidade, ele julgará com justo juiz e não como esses homens de uma maneira totalmente equivocada. Então Cristo está dizendo: olha, o meu testemunho ele é verdadeiro, porque eu sei quem eu sou, eu sei de onde vim e eu não julgo como vocês julgam, mas eu julgo com equidade, o meu juízo é perfeito, eu sou Deus, eu sou aquele que está acima de todas as coisas. Do verso 16 ao verso 18, olha comigo o que diz os versículos. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeira. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Aqui nesse momento, Jesus ele vai fazer uma referência a Deuteronômio capítulo 17 e versículo 6. Mas antes disso, ele está deixando bem enfatizado: olha, eu sei quem eu sou. Então, o meu juízo, ele é verdadeiro e ele deve ser tomado por verdadeiro. Segundo, por enquanto, eu só vou julgar com equidade. Eu não vou tirar a espada da mão de vocês. Façam os julgamentos segundo a carne. Façam o julgamento de uma forma totalmente errônea, como vocês têm feito. Terceiro, não tem lá na lei, em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 6, que dizem que se duas pessoas testemunharem, o testemunho não deve ser recebido?
Pois bem, vamos usar a lei a qual vocês tanto se vangloriam que conhecem, que são sábios, que vocês acham que são os especialistas, e vamos usar ela com vocês. Eu e o Pai testificam a respeito de mim mesmo. Pronto, não precisava ser duas pessoas. Está aqui, eu e o Pai testificamos a respeito de nós mesmos. E isso daqui é uma maravilha do conhecimento a respeito de Cristo Jesus. A forma como Cristo ele conhece a lei, conhece a palavra, a forma como ele traz isso é algo muito fantástico. E nós vamos ver que ele está dizendo que ele e Deus são duas pessoas. E não há confusão nenhuma nisso daqui, porque ele está reafirmando a trindade. Aonde ele diz, olha, eu e o Pai, logo nós somos dois. Então, na lei de vocês não dizem que tem que ser duas pessoas? Pois bem, eu e o Pai nós somos duas pessoas e nós testificamos a respeito de mim mesmo. Isso é algo maravilhoso nós vemos na Escritura do Senhor. A forma como Ele se apresenta, porque eles são distintos em impessoalidade, mas não em glória, em substância. Sabe por quê? Porque eles têm a mesma vontade, eles testificam porque eles têm união, a harmonia entre eles. Há uma diversidade na Trindade? Sim, nós sabemos que há Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, mas há uma unidade na Trindade, ou seja, a substância deles são a mesma, não há diferença, eles não são as mesmas pessoas, eles não possuem as mesmas funções, ou seja, há uma distinção, mas há uma união em glória, em essência e em poder. E que o nome do Senhor seja louvado por isso. Porque é maravilhoso nós vermos como Deus, Ele se completa, é algo tão maravilhoso e não há algo que possa acabar com esse laço tão perfeito que há entre eles. No versículo 19, nós vemos então, eles perguntando a Jesus, onde está o teu Pai? E Jesus vai responder a eles, não conheceis a mim nem a meu Pai, se conhecesseis a mim também conheceríeis a meu Pai. Que fique muito claro que isso que esses homens estão fazendo com Cristo nesse momento é uma ironia, é uma zombaria que eles estão fazendo com Jesus, porque eles conheciam quem era José, eles sabiam quem era o pai terreno de Cristo Jesus. Então aqui nesse momento é como se eles estivessem olhando para o Senhor e dizendo, vai lá, chama o teu pai. Chama ele, a gente quer conversar um pouquinho com teu pai, a gente quer trocar um pouco de ideia, para saber se realmente é ele que te enviou, se é ele que está dizendo essas coisas para você. Vai lá, chama ele. Quem é teu pai, Jesus? Teu pai é um carpinteiro. Para com essa balela, para com essa conversinha fiada, você é um mero homem. Você não é Deus, não há nada de divino em você e você está alegando ser Deus. Para com isso, deixe isso de lado. Jesus ele até poderia ter entrado na discussão com esses homens aqui, mas ele não faz isso. Como é que Cristo então ele responde à zombaria da parte desses homens? Com muita sabedoria. É como se o Senhor nesse momento ele estivesse dizendo aqui para eles, olha, vocês estão pensando que vocês são os inteligentinhos aí, né? Vocês estão pensando que vocês sabem de muita coisa, que vocês são os grandes conhecedores da lei. Vocês estão aí ironizando meu pai, tirando um sarro da minha cara por causa do meu pai terreno que se chama José. Mas vocês não conhecem a mim e nem a meu pai. Vocês são um bando de ignorante. Vocês são um bando de bobo. Vocês não sabem de nada. E olha, você chamar uma pessoa comum de ignorante já não é algo interessante. Agora você chamar um fariseu de ignorante, aí o negócio fica difícil. A situação fica um pouco mais complexa, porque esses homens, toda a autoridade deles residiam no fato do conhecimento que eles tinham pela lei. Por que era? Qual era o motivo que um fariseu era conhecido? Pelo seu grande conhecimento a respeito da lei. Aí o que acontece então? Jesus chega diante deles e fala, olha, vocês não sabem de nada, vocês não conhecem nada, vocês não conhecem o Pai. Sabe por que vocês não conhecem? Porque vocês não conhecem a mim primeiro. Para conhecer o Pai, vocês têm que conhecer a mim primeiro.
Meus irmãos, isso é algo que tem que ficar muito cravado nas nossas mentes e no nosso coração. Ninguém conhecerá a Deus sem conhecer a Cristo Jesus. Não há como nós termos acesso ao Pai sem primeiro nós passarmos pelo Filho, aquele que é a resposta, aquele que é a chave hermenêutica para que nós sejamos salvos. Não há possibilidade. Não pense você que nós vamos ser salvos pelaquilo que você possui na sua conta financeira. Não pense você que nós vamos ser salvos porque o seu pai é pastor, padre, bispo. Não pense você porque você veio de uma linhagem, de uma família 100% fiel ao Senhor. Não pense você que você vai ser salvo porque você tem ajudado pessoas em situação de dificuldade, aonde elas carecem de misericórdia. Não pense você que em algum momento você vai obter salvação por causa disso. Nós só vamos poder ter acesso aos céus, nós só vamos poder ter acesso ao Pai, se primeiro nós passarmos pelo Filho que se chama Cristo Jesus. Ele é a resposta de todas as coisas. Não há outro meio, não há outro método, não há outro caminho, não há nada que nos leve ao céu se não for Cristo Jesus. Por fim, no versículo 20, João agora vai trazer um relato. Ele vai dizer o seguinte: e proferiu ele essas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegado a sua hora. Proferiu ele essas palavras no lugar do gasofilácio. Normalmente esse é o tipo de expressão ou momento na passagem onde muitas das vezes nós lemos e não damos a devida atenção àquilo que realmente o texto está querendo dizer. E isso é algo muito fácil de acontecer nos nossos dias. Mas há um porquê do autor ele deixar bem relatado o lugar aonde Jesus falou no templo. Porque ele deixa bem dito, ele falou no gasofilácio. Ou seja, no lugar onde as ofertas eram entregues, no lugar onde as ofertas eram depositadas. Mas é interessante nós pensarmos isso, né? Por que gasofilácio? Jesus Cristo, desde o início, ele está dizendo: olha, eu sou a luz do mundo. E agora ele vai trazer esse contraponto para esses homens. Vocês não estão usando o gasofilácio para a salvação, mas vocês estão usando somente para o benefício próprio da vida de vocês. Agora, eu, que sou aquele que traz a luz ao mundo, todos os recursos que são me dados, esse sim eu vou usar para tirar todas as pessoas da treva. Em segundo aspecto, nós conseguimos ver aqui, por que talvez no gasofilácio? Por que João faz tanta questão de deixar isso mencionado? Porque aquele dinheiro que era depositado naquele gasofilácio, uma parte dele era tirado para ajudar os necessitados, para aqueles que padeciam de necessidade. Então com isso ele mostra que ele é aquele que vai tirar a pessoa que está no estado de miséria, de pobreza, daquele ambiente, só que não de pobreza material, mas sim de uma pobreza espiritual. Cristo em vários momentos da sua palavra, ele vai dizer: olha, eu dou a água para aquele que tem sede, eu dou comida para aquele que tem fome, e agora que ele vai dizer: eu sou a luz para aqueles que vivem em trevas. Ou seja, o necessitado, o pobre de espírito, ele não passa necessidade nenhuma a mais comigo, porque eu sou oferta para aquele que vive em trevas, eu sou oferta para aquele que não tem nada. Toda necessidade da raça humana, ela é cumprida em mim, ela é satisfeita em mim. Por isso que eu ensino diante do gasofilácio. Meu irmão, Jesus, ele é a oferta perfeita sobre as nossas vidas. Somente Ele tem esse poder, somente Ele pode trazer essa transformação sobre os nossos ser. Depois que nós vemos tudo isso que Cristo fala, depois que nós vemos tudo isso que acontece, o que é que nós imaginamos então que vai acontecer? O que é que nós imaginamos que vai se passar agora com Cristo Jesus? Nós imaginamos que provavelmente ele deveria ou ser preso ou ser morto, porque eles não iam aceitar que ele continuasse falando e fazendo todas essas coisas. Mas João, ele vai voltar a usar uma expressão que ele já utilizou várias vezes nesse texto. Ele vai dizer o seguinte: ninguém o prendeu porque não era ainda chegado a sua hora. Isso é algo que nós temos que guardar no nosso coração. Quando não é chegado a hora, não tem nada
que possa mudar aquilo. Não tem nada que possa fazer. Jesus, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo ali. Ele sabia exatamente a hora que ele deveria se entregar. E aquele momento não era o momento onde Deus havia determinado como o momento da sua morte. E ele sabia e ele poderia ir adiante. Diante de nós olharmos um texto como esse, você consegue ter noção de como Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Como Deus, ele rege e governa todas as coisas. Talvez olhando para esse texto aqui, você ainda não consiga ter essa percepção ainda de como Deus, ele rege e governa todas as coisas. Mas vamos refrescar a nossa memória, vamos lembrar da história de Jó. Satanás, ele chega então diante de Deus e fala o seguinte para ele: não, Deus, esse homem ele só te honra porque o Senhor tem dado tudo para ele. É só por isso. O que é que Deus fala? Ele fala o seguinte: vai lá, você pode tocar, você pode tirar, você só não pode tirar a vida desse homem. Vocês estão conseguindo perceber que até as ações de Satanás é limitada pelo poder de Deus? Vocês estão conseguindo entender como o Senhor, ele rege e governa todas as coisas? Como ele é poderoso, como ele é grandioso para Satanás conseguir tocar, para Satanás conseguir tirar algo da vida daquele homem? Houve primeiro a permissão da parte de Deus. Se Deus não permitisse, Satanás não tinha poder para tocar. Vocês estão conseguindo entender como o Senhor é poderoso, como Ele rege, como Ele governa e como nós temos que ter as nossas vidas alicerçadas nele e confiarmos plenamente no Senhor? Nesse momento aqui desse texto, é onde a gente consegue entender a grande expressão daquilo que talvez acontece em termos de sofrimentos na nossa vida. Mas não se esqueça disso. Deus, ele está no controle de todas as coisas. Nada nunca fugiu do controle das mãos do Senhor. O Senhor, ele rege, o Senhor, ele governa todas as coisas. Um comentarista, ele faz um comentário que eu olhei para ele e falei assim: eu tenho que trazer isso para a igreja. É algo que soma, é algo que acrescenta de uma forma muito grande. Esse comentarista, ele diz o seguinte: em relação à nossa morte, nenhum inimigo pode adiantá-la, mas também nenhum amigo pode adiá-la. Ela vai acontecer na hora que Deus mandou. Eu vou ler isso aqui de novo para vocês. Em relação à nossa morte, nenhum inimigo pode adiantá-la, mas também nenhum amigo pode adiá-la. Ela vai acontecer na hora que Deus mandou. A grande pergunta que ela fica ressoando sobre a nossa mente numa noite como essa, a grande pergunta que fica incomodando o nosso coração numa noite como essa, é o seguinte: você sabe quando será o dia da sua morte? Você sabe quantos anos de vida você ainda tem? Você sabe quantos meses você ainda tem? Quantos dias, quantos minutos, quantos segundos você ainda tem? Se Cristo lhe te chamar, você está pronto para ir aos céus? Jesus, ele é aquele que pode te salvar. Ele é aquele que pode te transformar. Então creia, clame por salvação, para que Deus, em sua rica misericórdia, Ele estenda sua mão e conceda salvação a você. Mas não saia de um lugar como esse sem ter a certeza de que sua vida está alicerçada no Senhor. Jesus no início ele diz: olha, se vocês crerem em mim, vocês terão a luz da vida em vocês. Vocês não habitarão mais em trevas, mas a luz ela fará habitação em vocês. Vocês não terão mais um inferno como a condenação, mas vocês terão o acesso aos céus. Meus irmãos, que Deus em Cristo Jesus esteja aplicando essa palavra aos nossos corações e que nós sejamos trabalhados por ela e que nós possamos levar um pouco disso que foi falado aos nossos corações. Que nós possamos lembrar que Jesus Cristo, Ele é a luz. Não existe nada nesse mundo que substitua
A luz de Cristo, nele nós podemos confiar, nele nós podemos depositar a nossa vida, porque Ele conhece, Ele sabe de todas as coisas. É nele que nós temos que ter a nossa vida alicerçada e que nós possamos então ser por essa luz trabalhado. Que Deus aplique sua palavra aos nossos corações. Amém.